presidente estadual do PL em Alagoas e prefeito de Maceió, JHC, está meio encurralado pelo deputado federal Arthur Lira. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais no espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, esse é o comentário. Concorde, discorde ou complemente, mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais. Também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir o blog do Cadu Amaral na TV Com Maceió, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. 3 de junho, são agora 9h30 da manhã. E antes de continuar, pedir desculpas aos inscritos aqui do canal por não ter feito a nossa live de domingo. Eu precisei realizar uma viagem a trabalho e não consegui voltar a tempo para a gente bater o papo que a gente faz todos os domingos à tarde. Um domingo aberto para todo mundo, um domingo fechado somente para os membros aqui do canal. Então, no próximo domingo, depois de eu gravar esse vídeo, no dia 9 de junho, a gente volta a bater esse papo. Vamos lá, o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, conhecido como JHC, é o franco favorito para as eleições municipais em Maceió, ou seja, para a sua reeleição. JHC é o presidente estadual do PL aqui em Alagoas. JHC eleito em outubro deste ano de 2024, ou reeleito, melhor dizendo, a depender do seu vice, escolherá qual cargo vai disputar em 2026, ou para o governo do estado, ou para o Senado Federal. Ou até pode escolher se termina o seu mandato, que se encerraria em 2028. O deputado federal Arthur Lira, presidente da Câmara de Deputados, grande nome e liderança do bloco parlamentar chamado Centrão, quer indicar o vice de JHC. E assim, com JHC reeleito e candidato a 2026, passar a comandar a prefeitura da capital alagoana, que é a segunda maior máquina do estado de Alagoas. E, indicando o vice e JHC reeleito e candidato em 2026, Arthur Lira impõe a JHC somente a candidatura a governador, porque Arthur Lira é candidato ao Senado, pré-candidato ao Senado. Ele impõe essa candidatura de governador ao JHC, sob pena de JHC, o atual prefeito de Maceió, ficar sem o apoio da máquina para a disputa de 2026. É assim, bicho. O vice é meu, assumir, pronto. Você quer ser candidato a 26? Você só é candidato ao governo. Se você vier ao Senado, a máquina, a prefeitura de Maceió não vai lhe apoiar. JHC quer indicar como vice o senador Rodrigo Cunha, do Podemos, que foi eleito em 2018. O Rodrigo Cunha tem como primeiro suplente a mãe do prefeito de Maceió, a Eudócia Caldas, que é da Polícia Militar Oficial, médica oficial da Polícia Militar de Alagoas. Nessa composição com o Rodrigo Cunha, o JHC teria o apoio da prefeitura para 2026 e a mãe no Senado para lhe ajudar ainda nesse pleito. Nessa composição com o Rodrigo Cunha, o JHC poderia escolher entre o Senado no lugar da mãe, porque as mães fazem tudo para os seus filhotes, ou o governador com o apoio da mãe, ou seja, o JHC tem a liberdade de decidir o seu futuro político mais imediato. E o JHC, decidindo disputar o Senado, tendo o Rodrigo Cunha na vice, ou seja, como prefeito de Maceió para lhe apoiar, essa candidatura do JHC teria um bom potencial para embolar a disputa para 2026, para o Senado, dada como quase certa por muita gente que ficará definida entre o senador Renan Calheiros e o deputado federal Arthur Lira. Em 2026, são as vagas do Rodrigo Cunha e do senador Renan Calheiros que vão para a disputa eleitoral.
2026 nós votamos em 2 senadores. E se vota livre, você não precisa votar em 2 senadores do mesmo partido, da mesma coligação, no grupo, nada, faz. Nessa composição com o Rodrigo Cunha, se por acaso o Renan Filho decidir disputar o governo de Alagoas mais uma vez, sair de Brasília e regressar ao estado de Alagoas, há quem defenda que o atual ministro dos Transportes, Renan Filho, senador eleito, enfim, faça esse movimento, o JHC teria o Senado como alternativa para não disputar com o Renan Filho, porque também muita gente diz que o Renan Filho vence o JHC na disputa para o governo do estado. Ou mesmo o JHC pode decidir terminar o seu mandato tranquilamente. Isso encerraria em 2028. E aí, em 2030, seria candidato de novo, poderia até ser ao Senado, também na vaga do Renan Filho, que, em sendo eleito governador, a vaga dele estaria o suplente, que é um empresário, e não é um cara da política e tal. Ficaria até facilitada a disputa para o Senado, olhando de hoje, para o JHC em 2030. Se o vice for de Arthur Lira, repito, o JHC ou é candidato a governador ou não é candidato a nada. A definição local, desse jogo local, tem interferido em alguns passos do Arthur Lira em Brasília. Arthur Lira chegou a dizer que não queria que se falasse na sucessão da Câmara dos Deputados antes das eleições municipais. Agora parece que mudou de ideia e quer decidir isso rapidamente, assim, porque garantir o comando da Câmara dos Deputados, mesmo por tabela, como preposto, ajuda Arthur Lira ou aumenta o seu argumento para indicar o vice de JHC. Ou mesmo, ou, se for o caso, ele sai mais forte, o grupo dele sai mais forte com um nome seu, que é, no caso, seria hoje o ex-deputado estadual Davi Davino Filho, para disputar a prefeitura de Maceió contra a JHC. E é o Davi Davino Filho que o Arthur Lira que quer botar como vice de JHC para mantê-lo ali, seu, né? Pertinho de você. O Davi Davino ele teve excelentes votações em Maceió nas 2 últimas eleições que ele disputou. Tanto em 2020 contra o próprio JHC, a disputa municipal, ficou em terceiro colocado, ficou atrás do JHC e do Alfredo Gaspar, que hoje é deputado federal, bolsonarista, as coisas todas aí. Mas teve uma excelente votação. E teve uma excelente votação em 2022, quando disputou o Senado contra o Renan Filho. Venceu o Renan Filho, Marcelo, na disputa para o Senado. E o nome do Davi Davino, com o apoio da Câmara dos Deputados, mesmo que por tabela, pode render muito caldo na disputa eleitoral aqui de Maceió, nas eleições deste ano. Pode render muito caldo. Mesmo por tabela, mais ou menos, né? Porque o Arthur Lira ainda seria o presidente da Câmara dos Deputados. Né? Então, pode render muito caldo. E até levar a disputa, que hoje é quase como fato consumado de primeiro turno, para o segundo turno. Dá uma embolada ali, chupam os votos do JHC ali. Razoáveis, ele tem os votos dele também, enfim. E não seria surpresa se o grupo de Arthur Lira apoiasse, se fosse o caso, se vier a ser o caso, em não indicando o vice de JHC, o nome contra o próprio JHC, mesmo que esse nome seja ligado ao Renan Calheiros. Aliás, justamente por isso, Arthur Lira e Renan, de acordo com os ruídos aí de bastidor, as coisas aí de bastidor, podem compor aliança para o Senado em 2026, mesmo aquela aliança branca. Os partidos vão estar coligados, etc., mas os seus prefeitos, suas bases, votam nos dois. E vamos lá, analisando friamente, sob a realidade deste momento, em 3 de junho de 2024, nenhum dos dois, na minha avaliação, perde nada com isso. Uma aliança mesmo que branca. E suas bases, como comentei agora, né, pelo menos boa parte delas, as bases de cada um, os prefeitos, enfim, ficarão muito felizes, porque poderão votar nos dois para 2026, sem que essas figuras da base sejam alvo de raiva ou frustração das suas lideranças maiores. Não, o cara é base do Renan, vota no Arthur Lira aqui, tá tudo certo. O cara é base do Arthur Lira, vota no Renan aqui, tá tudo certo, enfim. O Arthur Lira indicando a vice
ou não indicando a vice, o prefeito de Maceió está encurralado pelo presidente da Câmara de Deputados. Se o JHC cede a vice para o Arthur Lira, ficou refém para 26. Ou é candidato a governador ou termina o seu mandato. Se não for candidato, se o Arthur Lira, melhor dizendo, não indicar a vice, o JHC vira um obstáculo a ser retirado do caminho. Porque caso o Arthur Lira não indique o vice e o JHC seja candidato ao Senado, o Arthur Lira vai se mexer muito para enfraquecer o JHC. JHC que é muito forte em Maceió, mas no interior, nesse momento que eu gravo esse vídeo, ele mal faz algumas cócegas na disputa política. E ainda o JHC ficaria isolado politicamente, tendo somente o Rodrigo Cunha como amigo. Este que só tem o próprio JHC nessa condição de amigo. Lembrar que nesse meio ninguém, ou quase ninguém, é amigo de ninguém. O JHC preside o PL em Alagoas. Mas ele não é bolsonarista. O JHC é jotista, ou seja, JHC é ele. E ponto final, acabou-se. E até agora, sejamos francos, o JHC tem logrado algum êxito político eleitoral com seus voos solo na política, bancando o cara que não tem grupo, que não se alia com ninguém, etc. Mas a partir desse patamar que ele chegou, vai ficar mais improvável ele alçar voos maiores. Quem está com ele agora está por circunstâncias bem pontuais, seja porque ele é prefeito de Maceió, que é a segunda maior máquina do estado de Alagoas, seja por comandar o PL, que é um partido literalmente forte nesse momento. Enfim, você tem um cara que o bolsonarista está com ele ali por causa do PL, mas não topa muito ele, não também. O esperto JHC, que mudou de lado entre os dois turnos da eleição presidencial de 2022, porque Bolsonaro venceu o primeiro turno daquela eleição. Até então só havíamos tido o primeiro turno. Venceu o primeiro turno da eleição municipal, ou da eleição presidencial na cidade de Maceió. Então o JHC fez esse movimento para se aproximar dos eleitores. O esperto se colocou numa sinuca de bico ali, né? Com relação ao Arthur Lira. Se cede o vice, fica no grupo, mas fica refém da vontade do expoente maior desse grupo. Se não cede o vice, passa a ter o grupo como um adversário que tem muita força política, não só no estado de Alagoas, como em nível nacional. É mais ou menos aquela história sobre os vampiros, né? Que só podem entrar nas casas se eles forem convidados. E depois que o vampiro recebeu o convite e entrou, nada detém ele lá dentro. Nem mesmo água benta.